Bom pessoal, vamos para mais um vídeo da série Tudo sobre Estequiometria e, de novo, antes de começar o vídeo, se você tiver interesse na assinatura full, acesso a todo o material da Universidade da Química durante um ano com desconto especial, clica aqui embaixo, tem um link, vai abrir uma página e ali você coloca seu e-mail. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a pureza, a continuação direta do vídeo de rendimento, inclusive estou com a mesma blusa do Batman porque eu gravei na sequência. Vamos lá, o que é a pureza dentro da estequiometria? Na prática, nem todos os reagentes têm 100% de pureza, ou seja, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com hidróxido de sódio, não necessariamente nós temos 100% ali de hidróxido de sódio. Na verdade, literalmente não existe nenhum composto com 100% de pureza. Se você abrir ali o frasco, ele já está impuro. Só que alguns a gente consegue ter um elevado grau de pureza, 99,9%, a gente arredonda para 100%. Só que o que tem que ficar claro é que, primeiro, nem todos os compostos têm quase 100% de pureza, alguns são bem contaminados e essa impureza, essa parte impura, ela não participa da formação dos compostos, ela simplesmente não reage. Então, na hora de nós fazermos as contas, na hora de nós fazermos os cálculos, precisamos descontar essa parte impura, ela não é levada em conta na hora de nós determinarmos quanto de produto é formado. E um detalhe importante, a gente sempre retira o percentual de impureza da massa do reagente e não do número de mols. Se a gente tirar do número de mols, até vai chegar no mesmo resultado. Só que do ponto de vista conceitual, a gente precisa tirar da massa. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 40 gramas de NaOH. E eu fale que isso daqui seja, sei lá, 80% puro. Significa que dentre esses 40 gramas, só 80% de fato NaOH. Nós temos então 32 gramas de NaOH. Esses 32 gramas de NaOH são puros, são eles que de fato reagem. Ou seja, 40 gramas corresponde a 1 mol. Se eu tenho 80% de pureza, eu teria 0,8 mol. Se a gente multiplica 0,8 pela massa de 1 mol, 0,8 vezes 40 dá 32 gramas. Então, numericamente, é o mesmo valor. Só que não faz sentido retirar o percentual de impureza do mol, porque eu estou assumindo que essa impureza é a própria substância. Eu estou assumindo que simplesmente eu tinha 1 mol. 0,2 desse mol é impureza, mas esse 0,2 só faz sentido se for NaOH. A forma correta é, da massa que eu tenho, eu retiro dali a impureza, que eu não sei o que é, não é NaOH, pode ser NaCl, pode ser HCl, pode ser o que for, mas eu não sei, eu não tenho controle sobre a impureza. Retiro da massa e então faço a conta a partir dessa massa pura. De novo, numericamente não faz sentido, mas se for uma questão de prova onde você precisa fazer o passo a passo e o professor avalia isso, se você retira o percentual de impureza do mol, você está cometendo um erro conceitual e ele deve tirar ali alguns décimos. E aí, pessoal, deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês antes de começar a aula. Há muito tempo atrás, eu já estava na faculdade de Química, mas ainda estava no curso de graduação. Eu li esse livro aqui, um clássico da literatura, um conto, O Médico e o Monstro, do Stevenson. Todo mundo conhece esse livro, ou pelo menos boa parte conhece. O conto, na verdade, fala sobre o Dr. Jekyll, um médico que toma ali uma poção e se transforma num personagem muito ruim, que é o Mr. Hyde. Ele já apareceu várias vezes no cinema, com várias adaptações, com várias formas. Tem filmes sobre essa história. O Hulk é inspirado na história de Jekyll e Hyde. E eu lembro que quando eu li esse livro, tinha um trecho dele que eu até copiei aqui para vocês, vou ler na íntegra, que na hora eu falei, eu vou sempre utilizar esse trecho nas minhas aulas falando sobre pureza. Mais para o final do livro, enfim, quando ele já não tem mais controle sobre os efeitos dessa poção, ele descreve assim: minha provisão de sal, nunca renovada desde a data da minha primeira experiência, começou a rarear. Encomendei um novo suprimento e misturei a poção. Seguiu-se uma ebulição e a primeira mudança de cor, não a segunda. Bebi e não teve efeito. Você saberá por Poole como vasculhei Londres, foi em vão. E agora estou convencido de que minha primeira provisão era impura e de que foi essa impureza desconhecida que deu eficácia à poção. Então a poção que transformava ele em Hyde era uma poção impura. E depois ele tentou reproduzir e não conseguia porque simplesmente
essa porção inicial estava impura e era a impureza que provocava esse efeito. E aí, para minha surpresa, ano passado eu comecei a ler esse livro, o mesmo e o não mesmo, um dos livros que eu recomendei para 2019, e aqui no finalzinho, na página 318, deixa eu mostrar aqui para vocês, o próprio Hoffman, ganhador do Prêmio Nobel de Química, ele cita exatamente esse trecho. Então, assim, não foi apenas eu que percebi, obviamente, essa questão da impureza e achou legal para fazer uma correlação com química. Mas eu fico feliz de ter pensado de uma maneira alinhada com o Prêmio Nobel. Esse livro, inclusive, você encontra na Amazon. Vou deixar o link aqui embaixo. É um excelente livro de divulgação de ciência. Mas vamos lá. Feito então essa relação com a literatura, eu sou nerd, amo literatura, gosto muito de ler. Então, se tem algum link de química com essas áreas, com certeza eu faço questão de chamar a atenção. Mas vamos à prática. Vamos fazer alguns exercícios envolvendo pureza. Considerando a reação de 250 gramas de calcário, cujo teor de carbonato de cálcio seja 80% com ácido sulfúrico, então a reação de calcário com ácido sulfúrico, qual o volume de gás carbônico produzido? Considere a reação SNTP e qual a massa de sal formado, no caso o outro sal. A reação é essa daqui. Carbonato de cálcio reage com H2SO4. Temos aqui o que seria uma reação de dupla troca. Formaríamos CaSO4, sulfato de cálcio, e H2CO3, ácido carbônico, que se decompõe em água e CO2. O problema quer saber quanto de sulfato de cálcio e quanto de CO2 são produzidos, uma vez que nós temos a massa da fonte do carbonato de cálcio, do calcário, e o teor do calcário, ou seja, o quanto que de fato dessa massa total nós temos de carbonato de cálcio. Como que nós fazemos isso? A cada 100 gramas de carbonato de cálcio, que é a massa molar dele, nós formamos 1 mol de gás carbônico, 22,4 litros. O que nós temos? Nós temos 250 gramas. Mas são de fato 250 gramas? Não. Apenas 80% desses 250 gramas são de fato carbonato de cálcio. A gente pode fazer uma regra de 3, 250 corresponde a 100% da massa, 80% da massa corresponde a X, ou a gente simplesmente pega 250 e multiplica pela pureza, 0,8. Então, por isso que eu coloquei aqui. A massa de fato de carbonato de cálcio é 0,8 vezes 250. Fazendo então essa regra de 3, 0,8 vezes 250 vezes 22,4 dividido por 100 dá 44,8 litros de gás carbônico. Então a gente já determinou o volume de gás carbônico que é produzido levando em conta a pureza. Ele quer saber a massa do sal, no caso, sulfato de cálcio. Como nós fazemos isso? 100 gramas de carbonato de cálcio, 1 mol, formam 136 gramas de sulfato de cálcio, 1 mol. 0,8 vezes 250, que é a massa que nós temos de fato pura, fornece 272 gramas de sulfato de cálcio. Esse é o primeiro exemplo, vamos fazer 4 nessa aula. O próximo. Considerando a reação de carbonato de cálcio, 80% puro, com ácido sulfúrico, calcule a massa de carbonato necessária para se obter 11,2 litros de gás carbônico na CNTP. No caso anterior, nós tínhamos a pureza, tínhamos a massa do reagente e queríamos saber a massa do produto, ou o volume do produto. Aqui nós temos o volume do produto, a pureza, e queremos saber a massa do reagente necessária para isso. Vamos lá. 100 gramas de carbonato de cálcio forma 1 mol de gás carbônico, 22,4 litros. Qual seria a massa de carbonato de cálcio necessária para formar 11,2? A metade, 50 gramas. Só que assim, a nossa amostra é 80% pura. Então a quantidade de massa inicial que nós precisamos tem que ser uma massa maior, porque 20% dela vai ser impureza. Essa parte que reage, os 50 gramas, corresponde a 80% do todo. Os 20% não reagem. Então nós escrevemos que 50 gramas corresponde a 80% da massa total. Y corresponde a 100%. No caso, 62,5 gramas. Vamos pegar 62,5 gramas, apenas 80% ali de fato é carbonato de cálcio e vai reagir, e a reação então avança formando 11,2 litros de gás carbônico. Erro comum do aluno. Como a amostra tem 80% de pureza,
e esse 50 aqui a princípio seria o que reagiria completamente, 50 gramas seria 100% puro, qual seria a massa com 80% de pureza? 40. E falo então que a gente vai pegar 40 gramas e obter os 11,2. Não, assim como no caso de rendimento, quando a amostra está impura, a massa impura tem que ser maior do que a massa pura, porque essa parte impura não reage. Terceiro exemplo, a combustão do álcool etílico gera como produtos gás carbônico e água. De posse dessa informação, a queima de 100 gramas de álcool hidratado com 92% de pureza, podemos assumir que seja 92% de álcool e 8% de água, qual a massa de água e volume de gás carbônico gerados no caso das CNTP. Vamos lá. A reação de combustão segue esse padrão aqui, ó, combustível mais oxigênio formando CO2 e água. Como que a gente faz o balanceamento? Todo o carbono que está no CO2 veio do combustível, então colocamos 2 aqui na frente. Todo o hidrogênio da água veio do combustível. Se aqui a gente tem 6, vamos colocar 3 aqui na frente, porque cada molécula de água carrega 2 hidrogênios. E depois que a gente determina carbono e hidrogênio, a gente calcula o oxigênio total. Então, 2 vezes 2, 4, mais 3, temos 7 oxigênios. Vamos então ajustar por esse O2. Só que aqui, dos 7, 1 já está aqui. Então, temos 6 oxigênios para ajustar. No caso, colocamos 3 aqui na frente. Esse é o padrão para uma reação de combustão. A gente ajusta carbono, hidrogênio, soma tudo do lado dos produtos em termos de oxigênio e depois ajusta do lado dos reagentes. A reação então balanceada é essa, já coloquei aqui a massa do álcool etílico, a massa do gás carbônico, 2 vezes 44, porque são 2 mols, e a massa de água, 3 vezes 18. O que nós temos aqui? A cada 46 gramas de álcool etílico, formamos 3 vezes 18 gramas de água, ou seja, 1 mol de álcool etílico formam 3 mols de água. Se nós temos 100 gramas de álcool etílico 92% puro, nós temos, na verdade, 0,92 vezes 100, 92 gramas de fato de álcool etílico. Quanto que a gente vai formar de água, né? Porque os 8% não reagem. Nós temos, então, 0,92 vezes 100 vezes 3 vezes 18, dividido por 46, resolvendo essa regra de 3, 108 gramas de água é formado. E qual seria o volume de CO2? A cada 46 gramas de álcool etílico, formamos 2 vezes 22,24 litros de CO2, porque estamos assumindo as CNTP. A massa que nós temos de álcool etílico, 0,92 vezes 100, vai produzir Y. Fazendo essa conta, o volume de CO2 formado é 82,6 litros, já levando em conta esses 92% de pureza. Finalizamos esse, vamos para o próximo e último dessa aula. Uma amostra de 2,5 gramas de carbonato de magnésio impuro foi tratada com excesso de solução de ácido clorídrico, ou seja, a gente não precisa se preocupar com ácido clorídrico. Tendo-se obtido nessa reação 600 cm3 de gás carbônico medidos na CNTP. Qual o teor de magnésio na amostra? Nota uma coisa, até agora nós já tínhamos a pureza. Aqui é o primeiro caso em que a gente vai determinar a pureza, ou seja, temos aqui uma massa inicial, temos um dado dos produtos e com isso a gente determina a pureza porque estamos assumindo 100% de rendimento. E aqui é qual o teor de carbonato de magnésio na amostra, tá? Quanto de fato nós temos de MgCO3. Esqueci de digitar ali o carbonato. Vamos lá. MgCO3 mais 2HCl forma MgCl2 mais ácido carbônico. É uma reação de dupla troca, mas o ácido carbônico se decompõe. Então já temos aqui a reação balanceada. Formamos aqui CO2 e a relação é 1 mol de carbonato de magnésio para 1 mol de CO2. A cada 84 gramas de carbonato de magnésio, 1 mol de carbonato de magnésio, formamos 22,4 litros de CO2. Qual seria a massa de carbonato de magnésio necessária para formar 0,6 litros? Por que 0,6 litros? Porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se nós temos 600 centímetros cúbicos, nós temos 600 ml. Isso aqui é igual a 0,6 litros. Qual seria, então, a massa necessária para formar 0,6 litros? 2,25 gramas.
Então assim, formamos 0,6. Nesse caso, consumimos 2,25 gramas apenas. Essa seria a massa de carbonato de magnésio total, assumindo 100% de rendimento. Só que eu coloquei, ou foi colocado inicialmente, 2,5 gramas. O que acontece então com essa diferença? Essa diferença é a impureza. Nós podemos dizer então que essa amostra ela tem massa total 2,5 gramas, mas de fato de magnésio são 2,25. Esse Y, portanto, nos dá 90% de pureza. Esse é o teor de carbonato de magnésio nessa amostra rotulada como carbonato de magnésio. Temos apenas 90%. E assim, então, que a gente determina a pureza. Percebam que nós consideramos, em todos os exemplos, 100% de rendimento. Mas existirão casos em que nós temos uma amostra impura e a reação não tem 100% de rendimento. Como é que vai ficar a nossa série a partir de agora? Porque em termos de teoria, já foi tudo fundamentado. Nós teremos uma aula para reações sucessivas, nós teremos algumas aulas de exercício envolvendo tudo e talvez alguns outros exercícios diferenciados. Mas em termos de fundamento de estequiometria, já foi praticamente tudo. Talvez reações sucessivas, que é o tema da próxima aula. Então, se você quiser acompanhar essa série, não deixe de se inscrever na Universidade da Química, ativar as notificações. Vocês vão me ajudar muito se compartilhar esse vídeo, se der o seu like ou mesmo o seu dislike, caso não goste. E não se esqueçam, se você tem interesse na assinatura full a todo o material da Universidade da Química, clica no link aqui embaixo e coloca o seu e-mail. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo da série.